Sejam bem-vindos ao terceiro webinar sobre os resultados do programa dos resultados do Programa de Tropicalização de Tecnologias do projeto Jeff Biogás Brasil. Meu nome é Ricardo Miller, sou responsável por essa ação e na semana passada nós conversamos aqui sobre soluções de purificação de biogás com as empresas Controlar e Novo Gás. No episódio de hoje nós vamos falar sobre duas soluções inovadoras para aplicação de digestato e para armazenamento térmico de energia a partir do biogás com as empresas Fogelsen, Bremiller e Fortilev Solar. Quero lembrar que na próxima semana vai acontecer o último webinar aqui no canal do Sei Biogás, portanto, não perca. E para fazer a abertura desse webinar, gostaria de convidar a senhora Michele Fragnani, que é diretora administrativa do Sei Biogás, que é a principal instituição executora do projeto Jeff. Passo a palavra para você, Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando a gente. É uma alegria, a gente já está no terceiro webinar desses resultados do projeto de tropicalização, junto com o projeto Jeff Biogás Brasil. A gente aqui do Sei Biogás tem muito orgulho em apresentar as empresas, em apresentar essas soluções que foram desenvolvidas em conjunto. E também a gente agradece aí a presença de todo mundo que está aí nos acompanhando nessa série de webinars. A gente já passou por equipamentos periféricos, lá no primeiro episódio, falamos um pouquinho da performance das plantas de biogás. Na semana passada, falamos sobre soluções para purificação do biogás. E hoje a gente vai falar sobre digestato e armazenamento de energia, que são gaps que a gente identifica na cadeia do biogás e que essas empresas trazem soluções e trazem uma nova forma de fazer essa cadeia se expandir e essa cadeia se valorizar dentro do Brasil, que é o que a gente espera enquanto objetivo maior do projeto. Aproveito para agradecer aos ministérios e à Unido, que são implementadores aí do Jeff Biogás Brasil, e desejo a todos um ótimo evento. É contigo, Ricardo. Obrigado, Michele. Fortaleço o que você disse, né? Então, um agradecimento especial ao Unido Brasil, que é a agência implementadora do projeto Jeff Biogás Brasil, e ao MCTI, que é a instituição que lidera o nosso projeto. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Peço que vocês deixem no chat comentários, dúvidas, porque no final a gente vai responder. E gostaria já de convidar para começar a nossa apresentação, nosso webinar de hoje, o senhor Drauzio Lima, que é CEO da Fogelsen Brasil. Ele é engenheiro formado pela Universidade Federal do Pará, pós-graduado em finanças da FI Business School e em competitividade de mercado pela FIA Business School. Possui MBA em gestão pela Baldwin Wallace University de Ohio, nos Estados Unidos. Foi gerente regional de grandes contas da White Martins, empresa do Grupo Linde, e gerente de vendas da Gerdau para os Estados Unidos e Canadá. Hoje é diretor executivo da Fogelsen Brasil. Seja muito bem-vindo, Drauzio. Estamos ansiosos para ouvir um pouquinho sobre o WinSpread. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês enxergam a minha tela? Já, conseguimos ver a sua apresentação. Ok, muito obrigado. Bom, então, dando início aqui, nós vamos falar sobre a utilização do digestato na agricultura, aqui também outros tratamentos para ele, né? Eu começo com uma reflexão, acho que é relevante a gente se questionar se de fato o digestato é uma boa fonte de nutrientes para as plantas. E para isso eu trouxe aqui um estudo da Embrapa sobre produtividade do milho cultivado com diferentes fontes de nutrientes. Foi um período de avaliação de 6 anos, onde foi considerado tanto digestato quanto dejetos de suínos, compostos orgânicos e também a fertilização mineral, né? E o que eu chamo o destaque aqui para a média aqui da dispersão, a gente observa que o vermelho é o dejeto líquido suíno, o verde é o digestato e o branco é o fertilizante mineral, que a gente pode concluir aqui não há uma diferença significativa entre fertilização com biofertilizantes, né? Obviamente precisam ser respeitadas as necessidades do solo, né, de nutrientes. Então, acho que o takeaway aqui dessa tela
é de que tanto o esterco quanto o digestato são recursos valiosos, né, disponíveis tanto para o agricultor quanto para a planta de biogás, e que eles podem sim ser considerados como um recurso benéfico, né, economicamente, tanto para substituição parcial, eventualmente até total, da adubação mineral. Bom, trazendo aqui o paradigma atual dessa aplicação do esterco líquido digestato no Brasil, nós temos 3 modalidades principais aqui: o carretel de fertigação, aqui à esquerda, a chorumeira, o esterqueira, e também incorporadores de disco, que você vai abrindo um suco aqui e colocando o esterco também, que é um bloco manifold, né? Aqui eu compartilho com vocês o resultado na verdade são 2 perguntas das 11 que foram feitas durante o programa de tropicalização a 21 especialistas do setor de biogás. Eu queria compartilhar aqui com vocês a primeira, que é sobre as estratégias do uso final do digestato. O verde aqui escuro significa prioridade muito alta, o verde claro prioridade alta, amarelo prioridade média, laranja baixa e vermelho prioridade muito baixa. O que a gente pode concluir, esse ponto aqui de destaque, é que 16 dos 21 entrevistados alegaram ter uma prioridade muito alta para o biofertilizante líquido e 5 alta. Então, a gente tem aqui como disparado que o uso do biofertilizante na forma líquida é o mais relevante, né? E aqui, em relação às principais rotas de aplicação desse digestato, foram colocadas 2, tanto a esterqueira quanto o carretel, ambas por aspersão. A gente vê aqui número 1 e número 2, as tecnologias utilizadas. Aqui eu trouxe um guia sobre as técnicas e equipamentos de aplicação de digestato como biofertilizante do Ministério da Agricultura da Alemanha e também pela Agência de Recursos Renováveis da Alemanha, onde aqui o objetivo é seguir um pouco da precisão que é feita em adubação mineral, né? Então, fornecendo o máximo de nutrientes na base da planta, né? De certa forma também para evitar as suas perdas. As 2 modalidades de equipamentos são um distribuidor de esterco líquido com compressor, bomba a vácuo, e com bomba de lóbulos. Aqui a gente tem bomba de lóbulos, mas podem ser outras bombas também. Aqui a gente tem, então, primeiro o distribuidor com reboque de mangueiras e o distribuidor com reboque de sapatos de arraste. Ambos são aplicações superficiais ou sobrepostas, né, que variam da superfície ali a 5 centímetros de profundidade. Nós temos a incorporação superficial com os distribuidores de sucos. A diferença aqui em relação ao que a gente viu no slide anterior, é o distribuidor também. E aqui ele traz uma incorporação de 0 a 10 centímetros. E temos também cultivadores, né, e incorporadores com distribuição de esterco, onde você tem uma incorporação profunda de 10 a 30 centímetros. Tá? Bom, dito isso, eu vou contextualizar um pouco da empresa. Nós somos uma empresa alemã com mais de 90 anos de tradição, operamos hoje em 25 países, somos uma empresa de engenharia mecânica de alta tecnologia, líderes em inovação e tecnologia nos segmentos em que nós atuamos, né? Entre eles aqui a indústria, onde nós temos sistemas de bombeamento, sistemas de trituração e desintegração para redução, padronização de partícula e transporte, e também para redução da viscosidade. Tá? No saneamento, nós temos sistemas para promover uma fluidez para o processo, proteção de válvulas, bombas e equipamentos, com trituradores, maceradores para cortar cabelos, fio dental, enfim, o que vem no nosso esgoto, né? E também sistemas de transporte com bombas. No biogás, nós somos líderes em pré-tratamento, né? Temos soluções completas de pré-tratamento, mas também outras soluções para otimização da geração de biogás.
e outras linhas. Recentemente lançamos um separador de fase sólido e líquido, inclusive vou apresentá-lo aqui, né, mais ao final. No transporte, nós temos, então, sistemas de esgotamento sanitário em embarcações, trens e ônibus. E na agricultura, que é o tópico aqui do nosso workshop, que é de onde nós viemos. A empresa tem uma origem agrícola e segue sendo um dos principais setores que nós atuamos. Aqui à direita nós temos uma pequena amostra da nossa sala virtual. Eu convido as senhoras e os senhores a visitar, conhecer um pouco mais de perto as tecnologias. Temos animações, catálogos, vídeos, fotos, enfim. Aqui à esquerda tem só um dos exemplos aqui do reconhecimento da empresa pela sua capacidade de inovação, uma premiação da LG em 2019 para o Blackbird, que é esse distribuidor com sapato de arraste e uma cabeça de distribuição que é o ECQ, um sistema com uma precisão de distribuição de 98%, né, entre todas as saídas. Um sistema bem interessante. Aqui à direita nós temos um trabalho que foi feito junto com a John Deere, para a agricultura de precisão. Enquanto vai passando ali o vídeo, eu vou destacando aqui então você tem aqui uma distribuição com sapatos de arraste, né? Isso que vocês vão ver aqui é a precisão da aplicação. E aqui à esquerda eu destaco algumas das principais tecnologias agrícolas que nós temos. Então, são as cabeças de distribuição de precisão, que além delas distribuírem de forma uniforme, algum material entra ali, e também a separação de corpos estranhos, como pedras, enfim, metais que possam passar ali. Distribuidoras de esterco líquido, vocês estão vendo ali que tanto com mangueiras quanto sapatas de arraste, são distribuidores de precisão. Temos também cultivadores, incorporadores com ou sem esterco e bombas para esterco líquido. Aqui, então, a gente volta um pouco para o nosso paradigma atual, né? Aqui a aplicação com esterqueiras ou choromeiras, por aspersão. Isso vale também para os carretéis. E eu trago aqui alguns dos inconvenientes, né? O principal deles é a volatilização do nitrogênio. Se tem uma perda da ordem de 55 quilos a cada 100 quilos de nitrogênio aplicado. Distribuição não uniforme, vocês podem observar aí nas imagens. Há uma necessidade de sombreamento, que é a cobertura dessas áreas onde não recebeu a aplicação de forma apropriada, uma baixa eficiência na aplicação, baixo controle do processo, além de o odor e proliferação de vetores com encharque da lavoura, né? Então, o que a gente tem aqui é que uma distribuição não uniforme, ela impacta diretamente aí na performance e na qualidade da lavoura. E o que a gente está trazendo para o Brasil é o sistema mais versátil e com melhor custo-benefício que nós temos disponíveis hoje na linha. Esse sistema de distribuição bastante compacto, com tamanhos de 6 a 9 metros, 10,5. Esse caso aqui é com sapatas. E as características dele, vou colocando aqui, a primeira e mais importante, talvez seja o distribuidor de alta precisão, né, com o macerador e o separador de sólidos que eu comentei. Então, aqui você tem a entrada do digestato, do biofertilizante, com a população central. Então, ela entra aqui, a gente tem telas perfuradas e facas de corte, discos de corte. Então, o material ele vai entrando aqui, vai sendo distribuído, cortado, e as pedras ou corpos pesados estranhos aqui vão sendo decantados, separados. É um sistema que ele vem com fácil instalação e adaptação, plug and play no dia a dia, né? Então, você pode fazer a utilização dele somente quando necessário. Um barramento que tem baixo peso, a gente varia de 500 quilos o mais leve
A versão maior deles, que é para 10,5 metros, chega a 980 quilos, salvo engano. Sapato de arrasto ou mangueira são as opções, né? Tem um sistema umbilical, que eu vou ilustrar na próxima foto, no próximo slide. O espaçamento entre as saídas de 25 centímetros, controle de saídas são individuais, então você pode modular quais pontos de aplicação que você quer. Ele se adequa também ao relevo, tem molas, essas barras vermelhas, eles são molas que mantêm essa pressão aí contra o relevo, né? Vai se adequando também às variações de relevo. Nós temos também um mecanismo drop-stop, que é para transporte e na movimentação para que não haja gotejamento. Também são mangueiras de alta resistência ultravioleta e também alta resistência mecânica. E também temos fusíveis ao longo do equipamento, protegendo contra colisões. Aqui é o sistema com sistema umbilical, né? Você tem uma bomba da tua lagoa, alimentação com mangueira e distribuição dele conectado diretamente ao trator. Então, aqui como os resultados dessa aplicação de precisão, a gente tem um maior controle, maior precisão e uma baixa volatilização, já que teremos a aplicação na base da planta, melhorando a absorção do solo e das plantas. A distribuição ela é feita de forma uniforme e controlada, em faixas estreitas, né, de fertilização. E aqui uma das grandes vantagens também é que nós conseguimos utilizar com bombas de lóbulos matérias secas até 12%, ou 10%, 12%, um pouco mais, dependendo do tipo de matéria, né? O que nos leva aqui à possibilidade de utilização do digestato in natura, né? Sem a necessidade de separação de fases. Isso, obviamente, quanto mais matéria seca nós temos, maior a concentração de nutrientes naquele biofertilizante. Como resultados aqui, a gente tem uma comparação com a aspersão, como eu comentei, são 55 quilos, média, a cada 100 quilos de amônio depositado. Nós temos uma redução, chegamos a uma redução de 50% a 60%, né? Nesse caso específico de 60%, mas dá para considerar em média 50% de perda de nitrogênio por volatilização, né? Isso aqui é uma conta com base em ureia, e a gente chegou uma estimativa de R$ 1.800 por tonelada de nitrogênio. Além disso, nós temos um aumento na produtividade entre 3% a 15%, maior uniformidade e melhor rendimento da lavoura. Eliminamos a etapa de sombreamento, tem um menor custo logístico, aqui nós teremos um menor tempo de aplicação, menor tração se comparado com incorporadores, também em questão do sombreamento que passa a ser desnecessário. Temos uma maior eficiência e maior controle da aplicação, baixo odor e proliferação de vetores de doenças e uma baixa compactação do solo com o sistema umbilical que nós apresentamos, né? Bom, dando seguimento aqui aos tratamentos do digestato ou de outros biofertilizantes, apresentar aqui o nosso separador de sólidos, de fase sólido-líquido, né, o XSplit, lançado recentemente. Ele usa uma tecnologia de prensa-parafuso, que é já difundida há bastante tempo, bastante eficiente, só que algumas inovações da Volvo, assim, né? Nós temos, por exemplo, o acionamento feito pelo lado da fase sólida, então você não tem a necessidade de vedação do eixo. É um equipamento, como todos os equipamentos da linha da Volvo, assim, eles são, além de robustos, eles têm uma simplicidade construtiva e, sobretudo, são pensados para uma manutenção fácil, né? Então, nós temos uma abertura, né, que você consegue acessar todos os elementos de desgaste, parafusos, as telas, né? Temos também uma formação confiável da placa de sólidos com um disco de vedação e elastômero de alta qualidade, né?
reduzindo ou eliminando a necessidade de uso de aditivos. Temos um sistema para ajuste do teor de sólidos, bastante fácil, um segmento de pressagem na parte anterior do equipamento. Também telas segmentadas para otimização de custos com sobressalentes. Então, são 3 telas diferentes. Então, à medida que ele vai desaguando, o desgaste ele vai acentuando. Então, se você conseguir segmentar, você consegue substituir apenas o segmento que está com maior desgaste, né? Nós chegamos a conteúdos sólidos superiores a 40%, mas a gente pode considerar 40% como um limite, né? E aqui, um último ponto que eu gostaria de compartilhar também. A comparação entre bombas de lóbulos e bombas a vácuo para tanques, onde nós temos uma redução, é possível chegar a uma redução da espessura das chapas, de 3 a 4 milímetros, e também usar outros materiais mais econômicos. Então, é um bombeio sem pulsação, tem um acionamento tanto hidráulico quanto elétrico, quanto um cardan, com altas pressões, né? Então você tem um menor tempo de enchimento, um menor tempo de download, uma recirculação no transporte para manter a movimentação, um fornecimento contínuo para os distribuidores e uma maior pressão para os distribuidores, mantendo a qualidade da aplicação do fertilizante, também reduzindo custos com a logística, né, que é um fator bastante relevante quando se fala de aplicação de biofertilizantes. Bom, eu não vou passar todo esse vídeo aqui, não sei como é que está o meu tempo, mas oportunamente essa apresentação será compartilhada. Vocês podem acompanhar aqui as vantagens, né, mas dentre elas, você vê o nível de enchimento, você consegue ir até um enchimento pleno aqui dos tanques, em detrimento de outros sistemas a vácuo, né? Aqui também a altura de sucção, ela é maior com a bomba de lóbulos. Aqui o que a gente falava sobre a redução da espessura de chapa, né? Você pode usar materiais menos resistentes, mais leves, já que você tem um bombeio suave. Se traduz em menor custo de investimento, menor custo para a operação, menor consumo de combustível. E uma distribuição uniforme. Bom, o que eu tinha para falar era isso, mas antes de finalizar, vou aproveitar aqui, eu já pedi licença aí, retorno do Jeff, para fazer uma oferta aqui de preço promocional de lançamento, tanto do Unispread quanto do XSplit. Aqui é uma tabela de preços, vocês podem ter acesso ali depois, também estamos à disposição para esclarecer algum outro ponto. No ano passado, o que a gente está colocando aqui para a primeira unidade, nós teremos desconto de 25% sobre esses preços aqui, e 15% para os 10 primeiros equipamentos vendidos aqui no Brasil. Em relação ao XSplit, também 15% para os primeiros 5 equipamentos. Que a gente tem o preço, né? Então, por exemplo, para o distribuidor de 6 metros, com mangueira, 93 mil, com a sapata de arraste, 102 mil, e assim sucessivamente, né? Aqui a gente tem um kit Pro, que precisa ser acrescentado a esses valores, né, de 28 mil aqui arredondando, e ele contempla ali um controle hidráulico, um controle de gotejamento, um adaptador para montagem de 3 pontos, né. E também para o XSplit,
temos diferentes versões ali, mas basicamente o preço ele gira nessa mesma casa. E o que eu tinha para apresentar era isso. Obrigado, Drauzio. Foi incrível a apresentação. Acho o Unispread uma ferramenta fantástica para quem quer, de fato, ter eficiência na aplicação de Gestato. Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar dela, né? Tem algumas perguntas para fazer, algumas dúvidas que eu ainda tenho. Mas queria convidar a Bruna para vir fazer sua apresentação. Enquanto isso, eu vou ler o currículo da Bruna aqui. Bruna Medeiros Guidoni é gerente de desenvolvimento de negócio da Bremiller Energy, ela é engenheira civil, formada pelo Instituto Mauá de Tecnologia e pós-graduada em administração de empresas pela FGV. Atuou como analista de inteligência e consultora comercial na Replace Projetos e Consultoria em Energia durante quase 4 anos e atua como gerente de desenvolvimento de negócios da Bremiller Energy. Está aqui representando tanto a Bremiller quanto a Forte Solar nesse equipamento fantástico de armazenamento de energia. Bruna, fique à vontade de introduzir o equipamento, falar um pouquinho dele para a nossa audiência. Obrigada, Ricardo. Parabéns, Drauzio, pela apresentação, achei muito interessante. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui em nome da ForteLab e da Bremiller apresentando esse webinar. Um agradecimento especial a todos da equipe do projeto do programa de tropicalização, que nos apresentaram resultados com altíssima qualidade e resultados relevantes para nossas empresas. E agora eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um segundo, por favor. Enquanto a Bruna compartilha a tela, mais uma vez agradeço a todos que estão nos assistindo ao vivo e peço que deixem suas dúvidas, comentários, que no próximo bloco a gente já vai respondê-las. Bruna, a gente já consigo ver a tua apresentação, fique à vontade para começá-la. Excelente, obrigada, Ricardo. Então, a gente vai iniciar falando do projeto de tropicalização. Esse programa, ele promove a cooperação entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras, com o intuito de desenvolver as tecnologias do mercado nacional. A partir de uma tecnologia inovadora, a Bremiller Energy e a ForteLab Solar, elas buscam aumentar a competitividade do mercado de biogás brasileiro, além de realizar parcerias nacionais e tropicalizar os componentes ou as soluções tecnológicas que são demandadas nesse mercado local. Falando um pouquinho do programa de tropicalização, ele inclui basicamente 6 desafios e o nosso foco foi no desafio número 4, que é as soluções para redução de custos no aproveitamento elétrico e em motogeradores de grande escala. Diante disso, a Bremiller Energy, que é a empresa israelense da qual eu faço parte, em parceria com a ForteLab Solar, que é uma empresa brasileira, elas buscam apresentar uma solução que é um sistema que armazena energia térmica, denominado BGEN. Eu vou falar mais dele nos próximos slides. Antes de entrar na tecnologia, eu gostaria de apresentar brevemente as duas empresas na qual esse programa de tropicalização promoveu a cooperação. Iniciando com a Bremiller Energy, que é uma empresa israelense que fabrica e fornece soluções sustentáveis de armazenamento de energia, tanto para o mercado de geração de energia, como a parte de calor de processos. Desde 2012, ela é uma empresa que desenvolve uma tecnologia patenteada de armazenamento de energia, que é essa que a gente pode ver aqui em cima, o BGEN, que a gente vai entrar em mais detalhes nos próximos slides. A ForteLab Solar é uma empresa brasileira pertencente ao grupo ForteLab, que é um grande produtor de soluções de armazenamento de água do Brasil.
Teve início de operação em 2019 e desde então ela distribui produtos fotovoltaicos de tecnologia de ponta e ela detém a licença para fabricar e para distribuir a tecnologia de armazenamento da Bren-Miller no Brasil. E o que é essa tecnologia? A tecnologia do BGen é um equipamento que permite receber uma série de tipos de energia, seja de fontes elétricas, como eólicas, fotovoltaicas, seja de fontes térmicas, como queima de biomassa, queima do biogás, gás natural, GLP, ou ainda o equipamento consegue reaproveitar uma energia que estaria sendo desperdiçada. Essa energia é armazenada dentro do equipamento e, ao mesmo tempo, ou em um momento mais propício, essa energia pode ser entregue na forma de vapor, água quente, ar quente, ou até mesmo energia elétrica, de acordo com a necessidade de cada cliente. Essa é a principal vantagem do equipamento. Ele consegue acumular a energia dentro dele e fornecer, ele libera essa energia acumulada no momento mais propício para o processo. Então, o equipamento funciona não só como um acumulador de energia térmica, como um trocador de calor, como também como uma bateria, uma grande bateria térmica. E como que ele é feito esse armazenamento da energia dentro dele? Então, ele funciona com um sistema de serpentina interna, na qual o fluido aquecido é forçado para dentro do equipamento e, quando ele passa por essa tubulação em formato de serpentina, ele vai transferindo o calor para os blocos térmicos de armazenamento que ficam nas paredes dessas tubulações. Dentro desses blocos térmicos, existem rochas trituradas que armazenam essa energia e faz com que esse fluido residual saia quase que isento de calor no final do equipamento. É importante salientar que essa perda térmica do equipamento é mínima, são 3% num período de 24 horas. Então, é realmente uma perda térmica baixa. E quando o cliente precisa dessa energia, como que é feito? Num sistema de serpentina paralelo a esse, é passado um fluido, como, por exemplo, água fria, na qual, ao passar por essa tubulação, ele capta essa energia dos blocos térmicos de armazenamento, que estão dentro daquelas rochas que eu mencionei, e transforma em vapor industrial. E se, ao invés de energia térmica, a gente inserir energia elétrica dentro do equipamento, como que é feito? Funciona exatamente da mesma forma, só que dentro da tubulação existem resistências elétricas que fazem essa transferência da energia elétrica e a mudança dessa energia elétrica em energia térmica. Apresento para vocês o BGen. Esse está instalado na fábrica da Fortlev de Anápolis. Eu trouxe para vocês terem uma noção do tamanho dele. Nesse caso específico, ele é do tamanho de um container de 40 pés. Toda a energia está armazenada dentro desse container. Eu vou explicar um pouco mais sobre esse projeto nos próximos slides. Aqui eu trouxe algumas fotos para ficar mais claro como que é formado o BGen. Então, dentro daquele container que eu mostrei, como eu disse, tem blocos térmicos de armazenamento, que são esses que a gente consegue ver aqui à esquerda. Esses blocos são empilhados para formar o container. E como que é formado esses blocos térmicos? Com várias placas metálicas, uma ao lado da outra, que são como se fossem caixas de pizza, que a gente pode ver aqui ao lado, e dentro delas se contém esse material, que são as rochas trituradas compactadas. Então, você tem os blocos de armazenamento térmicos que ficam empilhados. Esses blocos são formados por placas metálicas, como essas caixas aqui, e dentro dessas caixas contém as rochas trituradas que retêm esse calor do projeto. E o BGen, além de funcionar como um trocador de calor e uma grande bateria térmica, como já mencionamos, ele também apresenta grande flexibilidade em relação à temperatura de entrada e saída. Quando se trata da eficiência, o equipamento possui uma gestão equilibrada entre geração e consumo, uma vez que ele consegue entregar energia somente quando existe demanda, evitando assim o desperdício e também
aumentando significativamente a eficiência do sistema. A vida útil dele é longa, de 30 anos, com mais de milhares de ciclos de carga e de descarga. E ele pode ser facilmente implementado e instalado. E como que esse equipamento consegue ser instalado nas empresas? Trouxe aqui alguns projetos para a gente verificar como isso é feito. Esse em específico está localizado na Itália, numa usina termoelétrica a gás da Enel, e ele apresenta como input o aproveitamento dos gases de uma turbina, que estão sendo desperdiçados na atmosfera. E o output dele é vapor para mover uma turbina e gerar energia elétrica. Então, aqui a gente consegue ver algumas imagens do projeto. É um projeto bem grande. Trouxe um outro projeto aqui, que está instalado na Universidade de Nova York. Esse possui um carregamento híbrido. Então, ele consegue ser alimentado com energia térmica, vinda dos gases de uma microturbina, que também estariam sendo desperdiçados na atmosfera, ou ainda pode ser alimentado com energia elétrica, vinda diretamente da rede ou da própria microturbina. Nesse caso, a gente consegue atender às necessidades do cliente entregando vapor para aquecer e estabilizar a temperatura das instalações de água quente da universidade, como, por exemplo, uma piscina olímpica que eles possuem. Agora a gente vai falar do projeto que está instalado no Brasil. Esse projeto ele fica na Forte Leve, em Goiás. É um sistema que utiliza energia térmica como fonte, que é o gás de combustão da queima de biomassa, e ele entrega ar quente sob demanda. Aqui embaixo a gente consegue verificar como que esse carregamento é feito. Esse daqui é o ciclo de carregamento do projeto da Forte Leve. Então, aqui a gente tem um silo, que é onde armazena a biomassa. Essa biomassa é transportada até a câmara de combustão por esse transportador helicoidal. Na câmara de combustão, são formados esses gases de combustão, através da queima da biomassa, e esses gases são inseridos no equipamento do bigen. Aqui o bigen a gente consegue verificar que a saída dele é o ar quente sob demanda, como nós já mencionamos, e ele está conectado a uma máquina da Forte Leve de rotomoldagem, que é uma máquina que aquece os moldes durante a fabricação das caixas d'água. Hoje, o combustível que eles utilizam para realizar essas caixas d'água é GLP. Então, o objetivo desse projeto é minimizar o consumo do GLP, usado para o aquecimento desses moldes, né, durante a fabricação das caixas d'água, reduzindo o custo de produção e aumentando a sustentabilidade da fábrica pelo uso do combustível renovável, que no caso aqui é a biomassa. E com o programa de tropicalização, foi possível verificar que esse projeto da Forte Leve pode ser feito de uma forma semelhante para o mercado de biogás. Só que ao invés de utilizar a biomassa, a gente estaria utilizando o biogás. Então, aqui a gente consegue observar um esquema que seria formado basicamente de 3 equipamentos. O queimador de biogás, a câmara de combustão e o bigen, que seria responsável pelo armazenamento da energia térmica e pelo fornecimento dessa energia, seja na forma de ar quente, de vapor. Agora, caso o cliente não precisasse dessa energia, se ele não precisar dessa energia térmica, seria possível inserir uma turbina após esse equipamento para transformar a energia térmica em energia elétrica e fornecer para a fábrica ou ainda inserir essa energia na rede. E esse projeto, que utiliza esse sistema de armazenamento, ele é interessante especialmente para as empresas que utilizam, que produzem mais biogás do que consomem, havendo assim excedentes. Aqui eu trouxe alguns exemplos de empresas que realizam a utilização do biogás, principalmente para aplicação térmica, que basicamente é do setor industrial e do setor de agricultura. E onde que esse biogás pode ser utilizado? Trouxe aqui alguns processos, como, por exemplo, a secagem de grãos, no caso de indústria de amido, a parte de saneamento,
em remoção de pelos e penas, no caso de frigoríficos. Toda a parte de pasteurização e esterilização de recipientes também utilizam o biogás, e dentre outros projetos. Aqui são só alguns exemplos. E como próximos passos para dar continuidade a esse programa de tropicalização, a Bremiller e a Fortleve estão buscando continuar o contato com as empresas para verificar a viabilidade desses projetos e, em caso de interesse e viabilidade, realizar esboços do projeto a 4 mãos, né? Nós e o cliente. A gente sempre preza para entender quais são as dores do cliente e atender da melhor forma as necessidades deles. Além disso, a gente pretende continuar participando de feiras e eventos para continuar com a divulgação da tecnologia do Bigen no mercado de biogás. No mês passado, eu estive presente no seminário da Abiogás. Foi um evento muito interessante e no momento certo, porque eu tinha acabado de receber a consultoria da CEI Biogás e verifiquei o quão grande é esse mercado e o potencial gigantesco que ele possui. E por falar em crescimento, eu trouxe aqui uma imagem da inauguração da nova fábrica da Bremiller em Israel. É uma fábrica automatizada e com uma capacidade produtiva bem maior que a anterior. E isso foi só para mostrar que esse foi o primeiro passo para mostrar que nós estamos prontos para receber parcerias, para receber novas parcerias comerciais, seja elas da parte de fornecimento de matéria-prima, ou fornecimento de equipamentos, ou até mesmo a questão de um novo projeto utilizando a tecnologia do Bigen. Eu gostaria de deixar aqui os nossos contatos e dizer que estou à disposição para atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigada. Obrigado, Bruna, pela apresentação. É uma ferramenta incrível para quem tem necessidade de armazenar energia térmica pela principal vantagem da capacidade de despachar energia, né? Queria convidar o Drauzio também para vir integrar aqui agora o nosso bate-papo. E enquanto o pessoal organiza as perguntas, respostas para nós, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O Drauzio já respondeu ela do ponto de vista do pré-mix, né? Mas queria ouvir agora do ponto de vista do InSpread, que é o que mudou no negócio, na solução de vocês, depois do programa de tropicalização de tecnologias. Então vou repetir a pergunta, repetir a resposta também, Ricardo. Eu acho que o programa de tropicalização nos permitiu enxergar de fato as dores do mercado, quais são as necessidades. E mais uma vez, o que para nós é muito satisfatório é enxergar que todas essas dores elas têm solução e podem ser solucionadas de forma imediata, né? A gente tem as soluções prontas, desenvolvidas, com uma estrutura local, né? Então acho que foi juntar os pontos, né? Necessidade e oferta. Complementando também a questão da imagem, né? A gente conseguiu hoje ter um alcance dessas soluções para difundir isso aí para outros agentes mais envolvidos na cadeia. Sem áudio. Obrigado, Drauzio. Bruna, você quer fazer um comentário sobre? Quero sim, por favor. Ricardo, com o programa de tropicalização, a gente conseguiu verificar que o leque de possibilidades de projetos do Bigen é muito maior do que a gente imaginava, visto que, utilizando o biogás como um dos combustíveis para o Bigen, a gente consegue atender uma grande necessidade das empresas nacionais. E além disso, isso nos mostrou que é possível mudar o foco principal da Bremiller hoje, que é utilizar a energia térmica, utilizar a energia elétrica como fonte de combustível. E a gente conseguiu verificar que a utilização da energia térmica também é um grande potencial. Legal, legal.
Obrigado, Drauzio. Obrigado, Bruna. Eu gosto de ouvir a percepção de vocês que uma coisa é aqui à frente do time, liderando essas ações, a gente percebendo os impactos, e outra é vocês falando de como isso contribuiu para o desenvolvimento do negócio de vocês aqui no Brasil. São duas empresas estrangeiras, uma da Alemanha, uma de Israel, com cooperações muito fortes no Brasil, ainda que a Volkswagen com a sua subsidiária no Brasil, mas com a cultura brasileira já, né? Então, olhando para o negócio de um jeito brasileiro, entendendo as dificuldades, os desafios do mercado brasileiro. Nesse sentido, eu queria começar com uma pergunta para você, Drauzio, que é: como vocês conseguem fornecer uma solução completa? Se vocês conseguem fornecer essa solução completa com tanque, e por se tratar do primeiro equipamento, como é que vocês estão preparados para essa questão do pós-venda hoje do Unispread? Obrigado pela pergunta, Ricardo. Bom, nós temos hoje refrasear aqui, eu acho que na linha do que nós fizemos em outros segmentos, a gente está buscando apresentar para o mercado uma solução completa, pronta, porque os nossos produtos eles têm uma quebra de paradigma importante, né? Todos eles são inovadores para o nosso mercado. Então, a gente está, sim, buscando uma solução completa. A gente já tem hoje um parceiro local aqui, que na verdade é local, mas que tem atuação no Brasil inteiro. Inclusive, o equipamento que nós estamos trazendo para o Brasil, em breve, deve estar por aí, para que a gente possa levantar dados, fazer estudos científicos, ter mais uma amostragem para corroborar aí com as tomadas de decisão, é uma integração desse nosso parceiro. Então, a gente está trabalhando nisso e, sim, hoje, se alguém tiver alguma necessidade, pode nos contactar e a gente tem condições de apresentar uma solução completa, integrada, né, para tanque com o distribuidor e a barra de distribuição. Em relação ao pós-venda, na mesma linha das tecnologias inovadoras para o nosso mercado, a gente está abrindo o mercado, está desenvolvendo o negócio aqui. O que eu posso dizer é que ao longo dos últimos 2017 a 2022, nós tivemos um crescimento ano contra ano dos produtos da Volkswagen no Brasil de 77%, ano contra ano. Não era 77% no período, é 77% ano contra ano. Então, é um crescimento bastante acelerado, né? E o que a gente tem percebido nos últimos tempos é que hoje, com as referências que nós já temos no mercado, esse processo ele segue nessa mesma crescente. Então, a tendência é que nós tenhamos, em breve, novas unidades, né, espalhadas pelo Brasil, novos parceiros. Hoje nós estamos já trabalhando com desenvolvimento de alguns distribuidores, de algumas revendas, bem como representações. Mas eu diria que os equipamentos da Volkswagen, como eu comentei, além da solidez dos equipamentos, da simplicidade construtiva, eles são fabricados para que o próprio cliente faça a sua manutenção, de tão simples que ela é. Então, não obstante, a gente está estruturando essa presença local em cada região, polo de utilização de esterco, de gestato, para esse pronto atendimento. Na nossa fábrica no Brasil temos todos os sobressalentes, temos necessários, né? Hoje nossa atuação ela é uma assistência técnica própria, então qualquer intervenção ela é feita com curto espaço de tempo pelo nosso próprio pessoal, mas a gente sim está buscando novos parceiros, né? Se estiverem interessados, por favor, entrem em contato para a gente poder começar a desenhar e estruturar isso aí. Legal, obrigado, Drauzio. Eu também tenho uma pergunta para você, Bruna, que ficou claro não, aparentemente o aspecto construtivo do BitGen é relativamente simples. Ele já está sendo construído no Brasil, como é que está esse processo de nacionalização da tecnologia?
Excelente pergunta, Ricardo. No momento, não. Ele está sendo produzido inteiramente em Israel e montado no Brasil, mas já existe um projeto da Bray Miller em parceria com a Forte Leve Solar de trazer uma linha de produção dos principais componentes do equipamento aqui para o território nacional. E isso vai não só baratear o custo do projeto, como também diminuir o tempo de montagem do equipamento. Legal, legal. E, bom, vocês já estão com um case operando no Brasil, né? Então, imagino que quem tem interesse em conhecer ou entrar em contato com vocês, visitar, é só entrar em contato, né, Bruna? Sem dúvida. Estamos aqui para atendê-los da melhor forma possível. Legal. Drauzio, o Marcelo Vargas, ele elogiou bastante a apresentação do Unispread, né? E perguntou como é que ele pode obter o material. Então, se quiser reforçar aqui os contatos, o site da Volgazan, por favor, para que ele possa ter acesso à informação. Ok. Bom, a gente pode disponibilizar ali a apresentação também. Uhum. Deixa eu só abrir aqui novamente, me desculpem se alguém tiver com a apresentação aí na mão e puder compartilhar a última tela. Se você quiser só falar para nós aqui, aí o time também digita e coloca no chat o contato para ele aqui, Drauzio, o e-mail e o site. Ok, meu e-mail é o drauzio com s.lima@vogelsan.com.br. O site é o Vogelsan, www.vogelsan.com.br e o meu celular é o 51 99955 7244. É nesse número que eles pedem aquele desconto que você comentou então, Drauzio. Exatamente. Legal. Bruna, o Marcelo Vargas também fez uma pergunta sobre qual que é a capacidade do container do BGen em quilowatt ou em joule para geração de energia elétrica. Não sei se você tem essa informação fácil, enfim. Obrigada pela pergunta. Esse BGen, eu gostaria de dar um exemplo, o BGen de Anápolis, que é esse que tem os 40 pés que eu mostrei. Tudo bem se eu voltar à apresentação só no slide, Ricardo? Tudo, por favor. Tá, acho que vai ficar mais clara a minha resposta. Pronto. Vocês já estão conseguindo verificar? Estamos. Excelente. Então, esse é o BGen, que eu falei que está instalado na Forte Leve de Anápolis, que contém um tamanho de aproximadamente um container de 40 pés. Então, a gente estaria falando aqui de um comprimento de mais ou menos 6,5 metros, com uma altura de 3,5 e uma espessura de uns 2, mais ou menos, 2 metros de espessura. E respondendo agora a pergunta, esse BGen específico, ele contém uma capacidade térmica de 400 kW. Se a gente for contar aqui em relação à quantidade de armazenamentos térmicos, eles são, nesse projeto, a gente tem 16 armazenamentos desse tamanho, que são mais ou menos uns 4 metros de armazenamento. Então, a resposta seria os 400 kW de capacidade térmica. Legal. Lembrando que é um equipamento modular, né, Bruna? Isso, Você pode trabalhar com acompanhar o crescimento da fábrica. Então, exatamente. Caso a fábrica aumente, cresça de um ano para o outro e o projeto já esteja instalado, a gente consegue fazer adaptação na própria fábrica, sem grandes projetos. O que eu acho bem fantástico do BGen é essa capacidade de você usar o biogás, a energia ociosa do teu equipamento para armazenar e usar ela no horário de ponta. Então, essa capacidade modular, e aí que está o pulo do gato de você conseguir economizar energia, né Bruna? Exatamente. O Marco Aurélio faz uma pergunta que é para ambos, e o Drauzio já comentou um pouco sobre ela aqui, mas eu acho que isso é importante, ainda mais no âmbito do programa de tropicalização, da confiança do setor quanto às empresas,
ele pergunta da seguinte forma: as empresas têm engenharia no Brasil, engenheiros responsáveis, suporte técnico responsável no Brasil? Drauzio, se você quiser começar. Começo, obrigado. Sim, temos. Acho que foi nós estamos com a fábrica no Brasil desde 2017. Acho que o primeiro movimento foi que eu fiz aqui foi fortalecer a nossa engenharia estrutural. Foi adquirida uma empresa fabricante de equipamentos para tratamento de efluentes e o objetivo era ter uma base fabril para que nós pudéssemos iniciar o nosso processo de nacionalização dos equipamentos, né? Então, para isso, a gente precisou estruturar bastante. Hoje temos toda uma engenharia bem preparada para desenvolver soluções integradas, né? Nós temos também o projeto da Fábrica Nova, um projeto que está vivo, né? A gente está em fase de licenciamento de instalação. Para iniciar a obra, acredito que nos próximos 2 anos, 3 anos no máximo, a gente deve estar de casa nova aqui com uma fábrica bem estruturada, com caldeiraria pesada de carbono, inox, enfim, processamento CNC. Então, é por aí. Viemos para ficar, de longo prazo, né? Sim. Drauzio, só para complementar, onde é que vocês estão instalados? Hoje nós estamos em Portão, a fábrica nova sairá em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Perfeito. Bruna, passo a palavra para você. Referente ao suporte técnico, e falando em nome agora da Bremiller e da Fortlev, como eu disse, a Bremiller só possui sede em Israel, mas a gente está tentando trazer uma linha de produção do equipamento aqui para o Brasil, como é o projeto que eu já mencionei, em parceria com a Fortlev Solar, e inclusive essa questão do suporte técnico. Hoje é feito remotamente, ou engenheiros de Israel vêm fazer todo o acompanhamento do projeto, como foi feito em Anápolis, mas a ideia é tentar nacionalizar a maior parte desses componentes e dessas soluções tecnológicas para que a gente consiga demandar cada vez menos desses equipamentos vindo de Israel, não só da parte de componentes, como também da parte do suporte técnico. Legal. Tá trabalhando e assim, é um equipamento relativamente simples de operar, né, Bruna, com baixos equipamentos mecânicos, então possivelmente vocês venham a ter nesse ano ainda, no máximo ano que vem, uma equipe bem enxuta no Brasil para dar esse tipo de suporte. Então, é uma característica do PGen e esse aspecto modular dele. Pessoal, tem uma pergunta do Guilherme, que ela faz menção a algum webinar que a gente teve, o primeiro, Drauzio, e vai fazer menção para o próximo webinar, né? Então ele pergunta quais são as maiores, Guilherme Torres, quais são as maiores dificuldades de geração de energia elétrica ou biometano a partir da digestão de resíduos orgânicos urbanos. Guilherme, vou começar te respondendo que os desafios são totalmente diferentes e o desafio de você gerar energia elétrica ou biometano do resíduo orgânico são vários. Se você pegar o nosso primeiro webinar aqui, o Drauzio trouxe uma tecnologia que é o pré-mix, que é uma tecnologia que ele vai homogeneizar esse resíduo para entrar dentro do biodigestor. E esse aqui é um dos desafios. E convido você a acessar esse webinar, ele está gravado aqui no site, no canal do CI Biogás e do Projeto TF, para você ver a apresentação em detalhes do Drauzio. O Drauzio já deixou os contatos da Vogos, então convido você a entrar em contato com ele para tirar dúvidas sobre esse aspecto de pré-tratamento, que é bem importante. Mas se a tua pergunta estava direcionada à parte de geração de energia elétrica e geração de biometano, eu te convido a participar do nosso próximo webinar na próxima terça-feira, que vai ser o nosso último webinar, o webinar de encerramento, aqui no canal do CI Biogás, onde vai ter a empresa Greco e 3DI Engenharia falando justamente dessas duas aplicações energéticas. Então, certamente ali você vai poder conversar com quem está na frente da aplicação do biogás e do uso do biogás nessas condições, para a gente poder esclarecer essas dúvidas. Mas, de imediato, eu te antecipo que o primeiro webinar você vai encontrar parte das respostas que você procura, e os desafios de gerar energia elétrica a partir dos resíduos sólidos orgânicos urbanos, ele é bem diverso. Então, valeria um webinar só para a gente fazer essa discussão. Drauzio e Bruna, queria convidar vocês para uma última palavra antes do encerramento do nosso webinar.
Drauzio, por favor, faça o uso da palavra. Ricardo, não sei se tem tempo para mais uma pergunta aqui, do Cícero Blay. Tem sim. Tá, ele faz a pergunta se o produtor não tiver terras e nem vizinhos, né, granjas fechadas por não terem como aplicar dejetos, número de animais limitado, recuperar P2O5, N2 para lançar ou outra inovação. Se isso era uma questão bastante comum aqui na nossa região, aqui no Sul. Eu vou começar falando de outras regiões, né, para depois responder a tua pergunta. Nós tivemos, durante a apresentação do workshop, no 5º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, no meio da apresentação, um colega de Rondônia interrompeu e comentou que lá ele tinha um cliente com esterco bovino, confinamento bovino, que ele aplicava 300 metros cúbicos dia de esterco. Né? E a cada 50 metros cúbicos ele tinha uma economia de R$7 mil. Né? Então, a gente está falando de R$42 mil por dia numa aplicação. E lá ele faz prospeção. Ele falou que não estava nem interessado no gás, estava mais interessado no biofertilizante. Né? E com outros efeitos também, só para comentar aqui, ele disse que não parou de usar agrotóxico para cigarrinha, né, que eliminou lá a necessidade, enfim. Aqui na nossa região, falta área para aplicação. A rota vai ter que ser algum outro processo de tratamento, né, pós-tratamento ali desse digestato, desse esterco, enfim. Processo de secagem, como a gente falou, compostagem, enfim, aí tem que realmente entender caso a caso para buscar a melhor rota, né? Mas, enfim, eu acho que precisa sempre ter em mente essa questão do balanço de nutrientes na fazenda para não ter nenhuma repercussão ambiental, né? Como o Bruno Neves, que é gestor do projeto, gerente do projeto Chef, diz, né? As regiões definem as demandas, as oportunidades de biogás. Então, cada região vai ter uma especificidade. Então, muito bem colocado, Drauzio. A gente vai ter mercado para todo mundo, né, em condições diferentes. Então, convido vocês, pessoal, as perguntas que a gente não respondeu, o contato da Bruna e do Drauzio já estão no chat, então fiquem à vontade em direcionar essas perguntas para eles, ou até para mim, através do e-mail do Projeto Chef. Se eu não conseguir responder, certamente vou encaminhar para o Drauzio para que a Bruna responda ou entre em contato com vocês. Então, Drauzio, eu começo por você, uma última palavrinha aí para a gente encerrar nosso webinar. Eu acho que o caminho, a gente está trazendo para o Brasil tecnologias que são muito importantes, não só para a nossa segurança alimentar, né? A gente está falando de fertilizantes que estão na base da nossa economia, mas a gente tem um cuidado muito grande com o meio ambiente, né? Então, além de trazer toda essa segurança, economia, eficiência, a gente tem uma preocupação muito grande com esse olhar aí para o meio ambiente, né? Então, estamos aqui, como comentei ali anteriormente, uma empresa alemã que tem uma visão de longo prazo, veio para ficar. A gente já está com planos de expansão bastante significativos, acompanhando aí o crescimento do mercado, né? Então, acredito que esse vai ser o novo normal aqui dos nossos processos no futuro. Obrigado, Drauzio. Bruna, te convido a fazer uma última palavra. Eu só queria falar aqui em nome da Bremiller da Forte Leve Solar. Como eu disse, a gente está buscando aumentar a competitividade do mercado de biogás brasileiro, que é um mercado de grande potencial, e fazer parcerias, não só na parte de combustíveis, como na parte de equipamentos, e estamos abertos para receber os números de vocês para a gente fazer o projeto e verificar essa viabilidade do equipamento do BJ no projeto de vocês. Como eu disse, o projeto do BJ não é um produto de prateleira, então a gente não é um produto que varia de cliente para cliente, como eu mostrei nos projetos para vocês, não tem nenhum produto igual, então é necessário entender exatamente quais são as necessidades
para a gente conseguir fazer o projeto da melhor forma possível. No último slide da minha apresentação, que vai ser compartilhada com vocês, tem o meu e-mail direto. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, eu ficarei à disposição para respondê-los da melhor forma possível. E só mais um detalhe, que no próprio site da Brain Miller, que também está lá no final do meu slide, existe folder com informações mais técnicas do equipamento, caso alguém se interesse. No momento, esse folder apresenta no idioma inglês, mas o programa de tropicalização também nos alertou que seria interessante fazer essa mudança do idioma, e a gente já está providenciando a disponibilização desses textos em português também, para auxiliar na compreensão e no acesso dos nossos usuários. Obrigada. Obrigado, Bruna. Obrigado, Drauzio. Um aspecto bem interessante, não só de vocês, mas de todas as empresas que passaram pelo programa de tropicalização, que foi muito bem colocado por você, Bruna, as empresas são parceiras dos projetos, né? Então, você colocou isso, o Drauzio colocou isso nesse webinar, e no primeiro o Drauzio também participou, entre em contato com a Bruna e com o Drauzio, porque eles estão dispostos a entender o problema de vocês e entender se eles de fato conseguem resolver, e se eles conseguem, eles vão ser certamente uma das melhores soluções, se não a melhor solução para o teu projeto de biogás, né? Então a gente está falando com empresas e pessoas idôneas instaladas no Brasil, que tem referência, CNPJ, tem uma consolidação do negócio no Brasil, então não é uma empresa estrangeira que está emitindo um invoice para você e você não vai ter nenhuma garantia, né? Então, acho que essa construção que a gente fez, esse entendimento que a gente fez dentro do programa de tropicalização é importante dizer aqui, né? Que são empresas confiáveis dentro do território brasileiro, que estão aqui porque acreditam no mercado de biogás e estão juntos conosco, né? Com o projeto TIEF, com as instituições envolvidas dentro do projeto TIEF, para resolver ou minimizar os impactos daqueles 6 desafios tecnológicos que vocês se aplicaram e se colocaram à disposição de resolver no começo do programa de tropicalização. Então, mais uma vez, agradeço Bruna e Drauzio por esse conhecimento compartilhado com todos, né? Se vocês não seguem a Brain Miller, a Fortilev Solar, a Volgas nas redes sociais, por favor, sugiro que vocês sigam, porque eles constantemente estão compartilhando notícias, informações técnicas, projetos no LinkedIn e em outras redes sociais, a mesma coisa para a Bruna e para o Drauzio. Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E não esqueçam que na próxima terça-feira, às 10 horas, a gente tem o 4º e último webinar do programa de Tropicalização. Espero todos vocês lá. Um abraço e até mais. Obrigada.